Graças a Deus por isso. Muito obrigada porque você veio, né? Louvamos o nome do Senhor por cada preciosa que está aqui nessa noite, pelo convite que Ele nos fez, pela presença maravilhosa dEle, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa força. É Ele que nos põe de pé todos os dias e nos acorda para dizer que Ele é Deus. Eu quero falar um pouco sobre Ruth, já que o nome deste lindo ministério é Ruth, essa mulher corajosa, essa nobre mulher, essa notável mulher da Bíblia, que nos ensina tanto e nos inspira, não só por ser uma viúva, mas porque ela é os atos dela são maravilhosos. E nós vamos ler um pouco sobre a vida dela e depois eu vou dar um pequeno testemunho da minha vida, né? Dessa parte onde a gente acha um consolador, onde a gente tem um encontro com Ele. No vale da sombra da morte, Ele está ali. Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. A coisa linda desse livro, e que pode ser chamado o livro do recomeço. O Senhor nessa noite está nos convidando, você mulher, seja a luta, seja o sofrimento, seja a dificuldade que você esteja passando, o Senhor nos convida para recomeçar. Hoje eu li a frase tão conhecida do Billy Graham que fala que recomeçar não é para os fracos. E eu quero parafrasear, né? Dizendo que recomeçar não é para aqueles que perderam a esperança. São para aqueles que têm o Deus de toda esperança na sua vida. Amém? Então vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, eu te amo e eu sei de onde o Senhor me tirou. Obrigada porque Tu tens sido a minha mão forte, meu esconderijo. O Senhor tem sido a minha cidade refúgio, a minha alegria. O Senhor tem sido aquele que sustenta na caminhada, a minha provisão, meu sorriso, meu colo, meu abraço, aquele que me levanta de manhã e diz: não tenha medo, filha. Obrigada, Jesus, porque eu tenho encontrado no Senhor suprimento para acordar, para marchar e para dizer que Tu és Deus. Eu não entendo muitas coisas eu não poderia estar querendo viver, mas na Tua presença, diz a Bíblia, que há plenitude de alegria. E na Tua mão direita, delícias perpetuamente. E eu estou muito grata, Senhor, porque eu tenho vivido milagres todos os dias. O Senhor vem com seus milagres na nossa vida, nos refazendo, nos levantando, nos encorajando, nos dizendo: eu estou aqui. Senhor, muito obrigado, porque a Tua presença é melhor do que a vida. O Senhor é melhor do que tudo que nós podemos imaginar, sonhar, esperar. E o Senhor é a nossa alegria, a nossa esperança. Fala conosco nessa noite, organiza minha mente, traga à memória aquilo que vai gerar esperança. Porque somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Obrigada, Senhor. Cura cada uma de nós. Que nessa noite haja um renovo, haja uma unção nova, um óleo fresco vindo do Teu trono. E na pessoa maravilhosa do Teu Santo Espírito, nós venhamos a ficar animadas para cumprir a boa obra do Senhor, para cumprir esse chamado do recomeço. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir o livro de Ruth, no primeiro capítulo. Como eu disse, é um livro do recomeço. E vamos ler um pouco os primeiros versículos, onde diz assim: quem tem a palavra, mas quem não tem pode ouvir, não é? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos.
os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e a outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, as suas noras, e voltou, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltais, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornais filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes, para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram em Belém. Amém? Vou ler até aí. É forte, não é? Porque uma mulher tinha um marido. Elimeleque, o seu marido, significa Deus é rei. O significado do nome de Elimeleque, o marido de Noemi. Noemi significa amada, encantadora, agradável. Malom é difícil quando a gente pensa que o significado na Bíblia, os nomes têm significados, e Malom significava estar enfermo. Já pensou qual mãe coloca no filho esse nome tão difícil? Mas parece, a gente pode conjecturar que talvez naquele tempo de fome essa mãe tivesse aqueles filhos e eles foram crescendo fracos ou nasceram doentes. A gente não sabe o que aconteceu, mas o certo é que um filho, Malom chamava estar enfermo, e Quilion chamava-se, o nome significava no hebraico enfraquecer, definhar, aniquilar. Pesado. Aí a gente vai para o nome de Rute, que significa amizade. Você pode se tornar amiga de alguém aqui hoje, amém? Se você não conhece, amizade. E Orfa significa firmeza. E aí a gente vem para essa... Eu quero falar um pouco dessa sogra. O que Rute viu em 10 anos na vida de uma mulher chamada Noemi, que tem esse nome de encantadora, amada? O que ela viu nessa convivência durante uma década? É incrível, porque o texto fala que uma mulher, uma esposa, acompanha o marido e os 2 filhos. Saem de Judá, de Belém, porque a fome estava instaurada. E eles vão para a terra de Moabe, era uma terra inimiga, uma terra que jamais poderiam estar.
Sabe quais eram os deuses lá? Eles ofereciam no Deus maior daquela terra os filhos, pessoas para serem queimadas em sacrifício àquele Deus. Você já pensou sair de uma terra onde Deus é exaltado, louvado, bendito o nome do Senhor, e sai de uma terra para ir para Moabe, uma terra idólatra, terrível, abominável? E agora aquela mulher acompanha aquele homem, a encantadora Noemi. Não fala que ela praguejou, esperneou, foi contra, ela obedeceu. E ela foi. Chegando ali acontece uma tragédia. Ela perde o esposo. E a viuvez naquele tempo era tão difícil como é hoje, mas mais ainda, porque a mulher é completamente dependente daquele marido. Eu estava lendo hoje no IBGE e na ONU, a ONU pediu socorro ao mundo porque 115 milhões de viúvas estão em estado de pobreza extrema no mundo. 115 milhões de viúvas no mundo estão em estado de pobreza extrema. Elas estão passando fome. São 258 milhões de viúvas no mundo. E o Covid trouxe uma legião de viúvas. 60 são as viúvas em 2010, eram 40% de mulheres acima de 60 eram viúvas. O contingente para homens de mulheres é 2,6 a mais mulheres viúvas do que homens. É uma multidão de mulheres só. Mas Jesus está lá. Jesus está conosco. Ele nos vê, Ele nos entende, Ele nos socorre, Ele nos ajuda, Ele nos toma pela mão, Ele nos segura. E aí sabe o que eu fiz essa tarde lendo essa estatística? Comecei a orar pelas viúvas do mundo, não só pelo meu contingente, pela minha praça, pela minha igreja, pelas que me param na rua, me param no supermercado. Ore por mim, porque eu também perdi meu marido de Covid. E quantas são? E às vezes os filhos estão querendo morrer. Filhos precisam de mães firmes, que não desistem. Eu estou aqui hoje para falar para mim e para você não desistir, para marchar, para perseverar, para prosseguir, porque o nosso Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele está atento ao nosso clamor. E a vida, nós estamos com a bagagem. O que você tem hoje, você é única. Deus confiou a você uma bagagem. O que você tem hoje, ninguém tem. Você é única. O que você passou de sofrimento, de preocupação, de luta, de vento, de vendaval, de tufão, de rejeição, decepção, separação, meu Deus, morte, luto, ninguém passou. Você tem uma mochila pesada, cheia de coisas que Deus te deu para você romper, para ser um exemplo. Choro é legítimo, senão Deus não tinha dado 2 orifícios para a gente chorar. A gente chora mesmo, mas de manhã vem a alegria do nosso Deus. De manhã Ele nos levanta. Vamos, minha filha, liga para alguém. Seja a boca minha na vida de alguém. Seja a resposta minha na vida de alguém hoje. Você pode, você tem braço, você tem perna, você tem voz, você tem dente. Olha aí, quem tem dente? Dá um sorriso. Ai, que maravilha. Ainda canta ainda, precisava? Não é verdade? Uma das vezes que eu mais fui edificada na vida foi quando eu fui pregar lá em Porto Seguro, num congresso de mulheres. E então eu preguei ouvindo, uma das preletoras era uma moça chamada Maria Rita, e ela não tinha, você lembra dela? Acho que você não lembra. Ela não tinha os 2 braços, ela foi eletricutada numa alta voltagem, quando um trilho de cortina num terraço, ela esbarrou aquilo numa alta voltagem da rua e foi queimada completamente, perdeu uma perna, perdeu um pedaço de um pé e perdeu os 2 braços, sobrou um pedacinho de braço. E eu falei, meu Deus, a mulher vive rindo e pregando o evangelho para todos os 4 cantos da terra. Era solteira na época e Deus, ela fez milhares de cirurgias e não sei quantas. Ela escreveu um livro, ainda casou e Deus refez todos os órgãos dela e ainda teve 3 filhos. E eu hospedei essa mulher. Aí tô lá dentro de casa. Nós íamos falar num congresso aqui em Valadares de mulheres. E enquanto eu estava no banheiro, eu estava agitadíssima, né? A Marta, agitada, arrumando uma coisa do menino e pegava uma coisa e ia na cozinha. Mulher, é assim? É assim, mulher? Faz 1000 coisas ao mesmo tempo?
cuida do pato, do cachorro, do papagaio. Eu não tenho isso não, mas imagina, atende telefone, ela dá ordem a um e vai para o outro e dá e faz, e eu tenho que fazer isso e aquilo, deixando tudo pronto. E eu a hospedei com uma, digamos assim, uma ama, uma mulher que viajava com ela, obviamente, sem mão, quem pintei o cabelo? E as necessidades fisiológicas. Menina, quando eu estava no banheiro penteando o cabelo, eu estava meio assim, agitada, meio nervosa. O Senhor falou: filha, aquiete-se. Ela não tem os braços, mas você viu ela reclamando, tem alguma coisa. Ela não tem uma perna, nenhuma dela é um pedaço, não é perna dela, é pé que não é dela. Você viu hoje você indo no banheiro, filha? Você foi sozinho? Você fez suas necessidades e conseguiu se limpar? Tomara que não grave isso. Menina, eu fui tão ministrada dentro daquele banheiro, porque eu estava muito bem. Eu tinha as duas mãos para pegar um filho no colo, para dar mamar a minha pequenininha que era criança. Eu tinha as duas mãos para abraçar alguém, que eu vou abraçar alguém aqui hoje. Nós vamos abraçar, porque um abraço cura, amém? Nós vamos abraçar alguém aqui hoje. É o que eu gosto de fazer. Seu dom. Não vamos criar altares de sofrimento dentro da nossa casa. Nós vamos destruir esses altares, quebrá-los. Não vamos fazer culto à dor, não. Nós vamos fazer culto ao Senhor. Aquele que consola, aquele que cura, aquele que levanta, aquele que restaura, aquele que renova. Amém? Amém. E nós, então, eu vi aquela mulher, falou tanto comigo. E ela ria o tempo todo. Diz ela que tem dia, que tem o sorteio na casa dela na semana, um filho vem e escova o dente dela. No outro dia, o filho vem e pintei o cabelinho dela. E ela estava sempre rindo e ganhando almas para Jesus. Eu falei: Senhor, eu preciso aprender com essa mulher. Meu Deus, que mulher bacana. Então eu fiquei tão mais mansa, fiquei mais calma. Porque uma mulher que não tinha um braço, e ela falou que aquele toquinho daquele braço que Deus deixou fazia toda a diferença, porque aquele pedacinho dava para ela fazer muitas coisas e até acariciar os filhos. Oh, meu Deus, nos ajuda a ser melhor. Nos ajuda a fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. E Ruth, ela fala essa frase tão extraordinária e fala assim: olha, Noemi, o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também vou morrer. A terra que você ficar, eu vou ficar. Eu não vou te largar. Elas choravam alto. Eu falei: meu Deus, 2 noras chorando alto porque não quer largar uma viúva pobre, desamparada, que não tem nada, voltando para um país que não é o delas, que já foi dispensada da obrigação de ficar com ela, despediu aquelas mulheres e elas ainda choravam alto. Eu falei: Senhor, por que nós temos chorado nesses dias? Qual que é o nosso lamento? Qual a nossa dor? Essa nobre Ruth, ela honra esta mulher. Ela não ia receber nada em troca, mas ela era nobre. A Bíblia diz em Isaías 32:8, mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Havia uma nobreza no coração dela, uma virtude extraordinária que Deus às vezes não tem achado em nós. E ela disse: porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei. E onde quer que pousares, dali pousarei. Quantos convites de casamento nós temos essas falas, esses dizeres. E agora, aqui uma nora falando para uma sogra. E ela e acho lindo, porque ela fala assim: o seu Deus é o meu Deus. 10 anos de convivência, uma década. Essa viúva, Noemi, que tinha uma tragédia na vida dela. O que a gente faz quando a tragédia alcança a nossa casa? O que a gente faz quando algo tão difícil que a gente não esperava acontece na nossa vida? Ou a gente vai para a cama chorar e ficar em depressão, ou a gente vai olhar para Jesus e fazer um altar de adoração a Ele no meio do caos.
Ou a gente vai celebrar o Cristo vivo que já andava conosco, Jesus Cristo, o autor da vida, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, ou a gente vai prostrar e chorar a vida inteira. Qual é a escolha? Chorar é legítimo, mas nós vamos marchar, amém? Quantas vezes os meus filhos vinham, mãe, tudo bem? Tudo bem. Vai tudo bem com você? Tudo bem. Morta por dentro, mas tudo bem. Vamos romper, vamos para frente. Porque quem anda com Jesus, quando o dia mau chega, você está revestido de Efésios 6:10. Com aquela armadura. Por isso que no dia mau nós temos que estar preparadas, amém? Andar com Jesus é saber que quando chega algo que nós não esperamos, nós vamos ser amparadas por Ele, cuidadas por Ele. Nós vamos ser consoladas e confortadas e, além de tudo, Ele vai nos tomar pela mão e vai nos dar um recomeço no meio das cinzas. Ele vai trazer uma veste de louvor, amém? Tem talento, tem dons aí. Nós temos que aflorar esses talentos e esses dons, não é verdade? Nós não podemos ficar só em casa. Tem gente aqui que sabe fazer bolo, olha que maravilha. Eu fui viajar um dia, quando eu peguei a revista da Gol, estava escrito: fazer bolos, diz os cientistas, que acalmam os membros de uma família. Uma mãe que sabe fazer um bolo, aquele cheiro daquela comida maternal gostosa, tira o estresse do povo daquela casa. Falei, meu Deus, eu preciso aprender a fazer bolo, que ainda não sei. Mas eu sou boa em comida de sal. Em que você é boa? Só em cantar. Ah, mas é maravilhoso. Marcelene, bolo você sabe fazer? Aí, vou aprender. Você sabe fazer um de banana maravilhoso. Sabe o que a gente precisa fazer? Valorizar o que Deus nos deu de dons e talentos. E nessa hora, tirar para fora. Gente, eu sei fazer alguma coisa. Eu posso. Ainda que esteja na dor, ainda que seja num lugar difícil, eu posso florescer. E depois frutificar. Porque flor não alimenta ninguém, mas fruto alimenta. Amém? E essa mulher fez essa declaração maravilhosa. Então foram para aquela terra e Noemi ela chega naquela terra e as mulheres a veem e ela fala, não me chame mais Noemi, me chama Mara, amarga. Eu estou com um sentimento de amargura, de ressentimento. Ninguém quer ficar perto de gente sem esperança. Ninguém quer ficar perto de gente que só chora e reclama o tempo todo. A dor é tão complicada e o luto porque tem hora que a gente pega a gente nervoso e tem hora que a gente pega a gente querendo às vezes colocar a culpa em alguém por aquilo que nos aconteceu. Quando eu tinha 3 meses de luto, uma irmã de uma igreja me chamou para dar uma palavra. Eu levei todos os filhos. E eu estava estudando, sabe o quê? O olho do furacão. O furacão, dentro dele, existe de 30 a 60 quilômetros que há uma calmaria, uma aparente calmaria. E os cientistas que estudam o furacão falam, não saiam dos abrigos. E eu estudava tanto aquele texto que fala que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, mas fala assim que aquele que habita no esconderijo do Senhor, à sombra do Onipotente descansará. Tem gente que só quer abrigar ali pelos seus benefícios, mas não quer abrigar ali para ter relacionamento com Cristo. Só quer ir ali para pegar os conselhos, as maravilhas dele e sair dali. E eu comecei a falar, Senhor, tudo que podia ser abalado na minha vida foi. E o Senhor falava, fique no meu esconderijo. Davi disse, acho que no Salmo 57, você podia abrir para mim, por favor? O versículo 1 e 2, acho que é o 57. Vamos ler. Que fala o Salmo 57. Nem sei se é o Salmo, deixa eu ver se é esse mesmo. Às vezes a gente lembra um texto, né? E ele é precioso aos nossos... Lê.
Olha para você ver o que Davi fala. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Tem um lugar, um esconderijo que a gente fica até que passem as calamidades. Até que aquele dia mau nós vamos vencendo aquele dia. Porque na dor é difícil a gente tomar decisão. Porque às vezes a gente está muito nervoso. Perigoso tomar decisão. E viúva, às vezes, fica indignada pelas injustiças, por aquilo que a gente não entende, por aquilo que aconteceu, e a gente quer fazer o quê? A gente quer tomar decisão e o Senhor fala, acalma, fica nesse esconderijo, eu vou te dar instrução, eu sou o teu Deus, aquele que te ensina o que é útil, te mostra o caminho que você deve andar. E Ele nos ampara, nos corrige, nos conduz, nos dá instrução. Na hora que a gente precisa ficar quietinho. Eu chegava, às vezes, 2 semanas de luto, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele falou, fica debaixo do meu esconderijo que eu vou te dar instrução. Foi difícil. Irmãs, pensar no que foi mexido na minha vida, dá um livro, dá 2 livros, talvez 3 livros. Quando você vê um filho de 19, uma de 18, uma de 16 e uma de 9, chorando, porque aquele pai maravilhoso que deitava e rolava com eles no chão, já não está ali e você agora tem que pegar todos os papéis para exercer. Deus fala, eu sou o teu marido, de Isaías 54, estarei com você em todo o tempo. Não te deixarei, nem te desampararei. E a gente tem que tomar uma decisão. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia respirar. E o meu marido estava entubado, e eu fui para a Unimed e pedi ao Senhor que cuidasse dele. E Ele podia fazer um milagre de dar pulmões novos para o Wallace. Eu cria nisso. Por 27 anos nós entramos em encontros de casais e pregamos esse Brasil afora, um advogado e uma decoradora. E eu disse que Jesus fez milagre na nossa casa, no nosso casamento. Meu marido estéril, nós tivemos 4 filhos, fruto de milagre. Deus deu o nome de cada um e quando o primeiro nasceu, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu dê na terra? Ele falou assim, o que te curou dentro daquele quarto em Belo Horizonte? Eu falei, Senhor, a tua palavra, quando o Senhor me disse em Isaías 59:1, eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o meu ouvido para que não possa ouvir. Ele falou, compre Bíblias e distribua na terra o dia que o Caleb nasceu. Eu comprei 100 Bíblias e distribuí para 100 famílias. E Deus fez aquele milagre daquela criança vir com o tempo determinado, com o nome escolhido. E eu então decorei aquele quarto e distribuí aquelas Bíblias e foi um tempo glorioso de festa, de maravilha. Daí 1 ano e 6 meses, Deus deu outra criança, fruto de milagre, aquele marido estéril, o médico ficava espantado, mas o Senhor é Deus de milagre. E eu distribuí Bíblias na terra. 1 ano e 6 meses passou, Deus me deu a 3ª filha, nasceu a Ana, a 2ª, e depois nós distribuímos Bíblias na terra, porque a Bíblia é a regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Quando eu fiz 40 anos, eu sou fruto de uma mãe que não desistiu de orar pela filha. Eu quis morrer, sabe? Com 15 anos eu quis pular do prédio, porque um pai foi embora. E era um luto, de uma certa forma. Mas Deus usou essa mãe para não desistir. Mesmo com dor, ela orava por mim. E eu sou fruto de um milagre. Então eu fiz uma festa, distribuí Bíblias naquele dia. Pensei que a meu ventre já estava encerrado, o Senhor me deu a 4ª filha, que é amiga do pastor aqui. Deu então, eu falei, meu Deus, 43 para 44 anos, meu Deus, que milagre. Meu marido ficou surpreso, levei ele para jantar, comprei flores, escrevi um cartão imenso, falei, meu lindo, nós vamos jantar. Ele falou, olha, que bênção, vão levar os meninos? Eu falei, não, só vão nós dois. Ele falou, você está levado? Eu falei, tô, ainda vou pagar a conta. Ele riu muito. E aí comprei chocolates
E fui para esse restaurante à noite, foi uma festa linda que eu fiz, e Deus é tão maravilhoso, Ele ama tanto a nossa casa e a nossa família, que ninguém entrava naquele restaurante naquela noite. E aí eu falei com ele, nós comemos, e eu falei assim, tem esses chocolates também. Ele falou, oh, que maravilha, minha linda, que bênção, nós precisamos fazer isso mais vezes. Falei, precisamos, e tem também essa cartinha, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda gratidão, você vai ser pai pela 4ª vez. Juliane e o bebê. Esse homem chorava, esse homem ria, ele nem acreditava que nós dois íamos comprar fraldas de novo. E aí nasceu a Esperança. Por que este nome? Porque eu a quase perdi, porque o médico que nós fomos consultar em Belo Horizonte disse que ela podia ter 300 tipos de doenças por causa da minha idade. Ele queria enfiar aquela agulha no meu umbigo e uma história longa. Eu tive 3 crises de pânico, não podia tomar remédio e eu só tinha Jesus. Eu tinha tudo, quem tem Jesus tem tudo. Os meninos oravam por mim e aqueles meses foram difíceis e eu perguntei, Senhor, o Senhor não deu o nome dessa criança, o Senhor deu o nome de todos os filhos, qual o nome dessa criança? Ele falou, o que você mais precisou dentro desse quarto? Eu falei, Senhor, eu precisei de esperança. Ele falou, o nome dela será Esperança, porque onde você passar e contar esse testemunho, eu sou o Deus de toda esperança, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu vou fazer com que mulheres tenham esperança, porque diz a Bíblia em Provérbios 13:12, a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Não adia a esperança, seja você uma mulher de esperança, o Deus de esperança está aqui, tem milagre para acontecer, tem coisa nova para acontecer na sua vida. Por que chorar o tempo todo? Não, nós vamos romper, nós vamos marchar, nós vamos prosseguir. Nós vamos ir adiante, celebrar a vida com os vivos. Nós vamos fechar o altar que está na nossa casa do sofrimento e do luto. Às vezes tirar roupas que ainda estão lá, sapatos que ainda estão lá, coisas que ainda estão lá. Essa semana eu desatei um celular de uma amiga muito querida, líder das mulheres, que a gente viaja pelo Brasil para pregar o Evangelho. Eu desfiz o WhatsApp dela, que eram orações maravilhosas, que me confortavam muito. Eu falei, Senhor, eu não quero cultuar o passado mais. Me ajuda a romper. Me ajuda a prosseguir. Paulo diz lindamente, Filipenses 3,14, mas uma coisa eu faço. Eu faço uma coisa. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim e prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um Cristo, é Jesus. E o nome dele é poderoso para te levantar e fazer e criar uma nova história na sua vida. Um recomeço. Amém? Deixa o passado. Não é que nós vamos esquecê-lo, não. Nós vamos tirar a força que ele tem de impedir a nossa marcha. De impedir a gente de prosseguir. De sonhar de novo. O Deus de toda esperança está aqui. Vai na Bíblia e acha o Deus que faz coisas lindas. Fez coisa linda na vida de Ruth. Ela nem queria, nem sabia, mas Deus levou ela para um lugar que ela ia pegar as espigas no seu Boaz, no seu resgatador. Casou-se com ele a resgatou. Foi aquele que deu a ela um novo motivo de viver. Meu Deus, tiveram Obed. Meu Deus, descendência de Davi. Ah, Jesus, que coisa linda. Mudou a história de uma moabita. Porque uma nobre mulher faz diferença na terra. São as notáveis, as ilustres que o Senhor tem levantado para crer nele. Nós não temos, nós não somos, mas o Senhor tem todo o poder de nos levantar e criar uma nova história para nós. Você tem uma bagagem, tem um sofrimento, tem uma dor. Pega isso, coloca no altar e deixa ele escrever uma história nova e seja você agente de cura para outros. Seja você o abraço para alguém, seja você o colo na vida de alguém, seja o sorriso na vida de alguém, seja você aquela que vai pegar o telefone e ser a luz da vida de alguém. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se ele nos enxertou na videira que é ele que é verdadeira, nós temos Jesus, nós temos tudo, nós somos portadores de boas novas, boas notícias.
Se de nós só sair tristeza, ele vai ficar muito triste. Porque dentro de nós tem um tesouro. O Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos sonhar mais? Esperar mais no Deus da nossa salvação? Crer que, como Ruth, foi agraciada. E é tão bonito, eu quero terminar esse texto com as palavras das mulheres que a viram chegando, falando que o nome dela era Amargo. As mulheres da cidade disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Oh, glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus, irmã? Deus está escrevendo sobre a sua vida. E é coisa linda que Ele está escrevendo. Porque eu creio num Deus de amor, num Deus de milagres. Vamos ficar de pé.